Bom dia, quarto ano, tudo bem? Eu vim aqui hoje para fazer uma correção da minha aula de ontem de geografia sobre a identidade do povo brasileiro. Então, a gente ontem falou sobre a identidade do povo brasileiro, tá? Nós falamos sobre as etnias. Eu apresentei para vocês, nessa página aqui, os 3 grupos que começaram a miscigenação do povo brasileiro, tá? Então, os europeus, né? Em grande maioria os portugueses e espanhóis, os índios, que já moravam aqui, e os africanos, tá? Então, gente, qual que foi o meu erro? Porque é o seguinte, quando a gente fala em etnias, a gente está falando sobre as características físicas das pessoas e culturais, né? De comportamento, de costumes. Então, quais são as características físicas dessas pessoas? Então, o europeu, ele tinha pele mais clara, cabelos claros, né? Os índios têm as suas características físicas diferentes, cabelos bem lisinhos, com a pele um pouquinho mais escura. E os africanos são negros, com o cabelo mais crespo, com os lábios maiores. Então, se você for olhar as características físicas, cada um tem as suas características bem diferentes. Costumes também, cada um tem os seus costumes muito diferentes, né? Então, por isso que cada um vem das suas etnias diferentes. Os portugueses, os índios e os africanos. O meu erro foi um erro que, na verdade, muitas pessoas cometem. Por quê? Por causa da história do nosso país. Infelizmente, gente, os africanos não vieram para o Brasil como os portugueses, que vieram para cá porque quiseram vir. Eles vieram forçados. Como nós já estudamos, vieram escravizados para cá. Então, quando eu me referi aos africanos, ao invés de usar a palavra africanos, eu usei a palavra escravos, tá? Mas isso é um erro. Isso é bom também para vocês também aprenderem. Quando vocês se referirem às etnias, eles são os africanos, tá? Então, o fato deles serem escravos no Brasil foi uma condição que impuseram a eles. Qual era a condição dos portugueses aqui, por exemplo? De colonizadores. Qual era a condição dos índios? Eles eram os primeiros moradores daqui, mas alguns dos índios também foram escravos, né? A gente já estudou isso. Vários índios foram escravizados também aqui. Então, a condição de cada um é essa, mas a etnia é o que nós já falamos agora, as características físicas de cada um e de cultura e de comportamento, que nós já estudamos sobre os índios, né? Que eles caçam, que eles coletam, que eles já faziam a agricultura, né? Que os europeus trouxeram a religião para o nosso país, né? O catolicismo, os espanhóis também, que os africanos trouxeram também alguma coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais pra frente. Ainda não passei essa aula para vocês, mas vocês vão ver que eles também trouxeram algumas contribuições de música, de comida. Então, vocês ainda vão ver essa parte da aula. Então, todos trouxeram contribuições dos seus costumes, tá? Então, era isso que eu queria complementar da aula de ontem. Então, para ficar bem claro para vocês o que são etnias. Então, foram essas 3 etnias que fizeram a primeira miscigenação do nosso país, que por isso que nós tivemos essa diversidade cultural, tá? Então, os portugueses, os índios e os africanos. Acho que agora ficou mais claro, né, gente? Então, sempre que vocês virem alguma coisa que vocês não concordam, que vocês virem um erro, tanto de minha parte como do gabarito do positivo, que às vezes pode ter algum erro, gente, eu agradeço muito se vocês me avisarem. Sempre eu vou atrás para ver onde que tá o erro e eu vou corrigir, tá bom? Eu também estou aprendendo muito com vocês. Eu agradeço muito. Um beijo, gente. Tchau!